Pois bem, paramos na página 41. Vamos agora ao item 24, Concílio de Tolosa. Mas antes vamos lembrar os eventos que nós estamos estudando, né? Nós vamos estudar agora o ano 1229, quando ocorreu esse concílio. O que aconteceu nos últimos anos? Bom, vamos pegar do ano 1215, que foi um ano fundamental, quando ocorreu o quarto concílio de Latrão, e naquele concílio foi instituída a Inquisição. A partir daquele concílio, os padres estão instituindo pessoas, o Papa está instituindo pessoas, principalmente a ordem dos dominicanos e dos franciscanos. Eles tinham a função de investigar, porque realmente nesse período eles estão observando que está crescendo o número de igrejas anabatistas, igrejas que não batizam recém-nascido, que não acreditam em purgatório, em vocação ao mundo dos mortos. Eu mostrei para vocês diversas igrejas. Na Itália, principalmente, tinha um grupo de anabatistas que eles chamavam de paterinos. Esse grupo ele teve que fugir imediatamente. Eu mostrei para vocês nos textos falando de historiadores, falando da fuga deles, né? Quantos eram? Milhares, porque os próprios papas e reis descrevem os anabatistas como aquele rei Afonso, né, lá da região da Espanha, da Península Ibérica. Quando ele foi expulsá-los da terra, ele disse que haviam tantos que não podia ser contado. Então, haviam muitos. Na Itália, eles eram chamados de paterinos. Tá bom? Então, ainda em 1215, eles fugiram da Itália. Bom, em 1216, assumiu o Papa Honório III e o imperador Frederico II. Mostrei para vocês que eles estavam em conflito, o imperador tinha sido excluído, não? E nesse período também está ocorrendo uma cruzada ou uma guerra santa, né? Como eles chamam, tá ok? A Quinta Guerra Santa começou em 1217. Então, esse imperador, inclusive, ele estava participando dessa Quinta Guerra Santa, né? Tá bom? Esse era o ambiente que nós estávamos estudando. Na última aula, nós falamos exatamente do imperador, já na Sexta Guerra Santa, e sendo excluído pelo Papa, em 1227. Bom, agora, em 1229 da era cristã, ocorre o Concílio de Tolosa. Este concílio é marcado por um esforço contra as igrejas anabatistas que os católicos chamavam de heresia. Bom, eu cito aí o livro publicado pela CPAD, né? A Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média. Ele diz, em 1229, o legado do Papa Gregório IX, que foi Papa de 1227 a 1241, Romão de San Angelo, preside o Concílio de Tolosa. O concílio testemunha um grande esforço contra a heresia. Bom, o historiador aqui também, ele chama de heresia, né? Mas nós sabemos que havia grupos, como eu falei para vocês, como os gnósticos, que os católicos perseguiam, e esses gnósticos fazem guerra aos católicos, matam e morrem, tá bom? Mas havia os grupos anabatistas, pessoas que eram pacifistas, que não pegavam em armas nem para se defender. O comentário prossegue. Este concílio católico condenou os cátaros anabatistas por estes pregarem o evangelho. Bom, nós sabemos que na Igreja Católica não existia pregação do evangelho, nem nas igrejas protestantes. Aqui no Brasil, com o crescimento das igrejas evangélicas, eu cheguei a ouvir notícia de padre estando dentro de um trem pregando, né? Mas fez isso para tentar, de alguma maneira, reagir às igrejas evangélicas. Não adianta, não vai conseguir. É uma mensagem morta, o povo não vai
receber essa mensagem, tá ok? Então esse exemplo, esse historiador Edith Riet, na sua obra 2000 anos de cristianismo pentecostal, que é aquele chama de carismático, lembrando que carismático do grego é dom. Então, na história da igreja, as igrejas que defendiam o uso dos dons espirituais, elas eram chamadas de igrejas carismáticas, tá bom? Bom, então veja o que ele diz ainda na página 41. Pelos documentos que sobraram dos julgamentos, fica patente o autoconhecimento que os cátaros tinham das Escrituras. Os registros mostram que eles recorriam constantemente a elas para refutar as acusações que lhes eram impingidas. Em resposta a isso, a Igreja Católica Romana proibiu o uso de traduções vernaculares da Bíblia pelos leigos no Sínodo de Toulouse, em 1229. Então, esses leigos que eles chamavam eram pessoas que não eram ligadas à Igreja Católica. E como eu tenho dito para vocês, a verdadeira Igreja de Jesus na história, ela não podia estudar. Se ela fosse estudar nas cidades, eles acabavam sendo capturados pelos católicos, porque não batizar recém-nascido, a Igreja Católica dizia que era uma heresia gravíssima. E assim ela perseguia e matava essas igrejas. Então, nós vimos que ali próximo do ano 1100, os valdenses, eles fizeram uma tradução, graças a um católico que se converteu, que tinha boa condição financeira, Pedro Valdo, ele colaborou e eles acabaram fazendo uma tradução. Isso aumentou, né, o alerta, o sinal de alerta dos católicos para perseguir, porque a Igreja Católica, historicamente, ela não aceita a pregação da Bíblia. Hoje em dia, eles não têm como proibir. Aí você vê eles pregando na televisão. Mas, na verdade, eles são contra a pregação da Bíblia, porque você está tratando da Babilônia apocalíptica, não tem dúvida na história. Okay? Então, aqui nesse concílio, eles estão criando essa dificuldade para os cristãos pregarem o Evangelho, né?